Hoje com o pastor Joseph Prince. Boa noite, você está bem? Como você está? Cumprimente duas pessoas ao seu redor e diga a eles alguma coisa boa vai acontecer. Diga isso agora. Algo bom vai acontecer com você durante esse culto. Aleluia! E você sabia que nós temos recebido testemunho de pessoas que têm sido curadas enquanto escutam a palavra? Deus não tem que esperar, sabe, para que alguém imponha as mãos sobre você. Enquanto a palavra é pregada, as curas acontecem. Amém? E também pessoas são libertas. Graças a Deus que isso está acontecendo na última semana e também nos últimos 2 meses ou até 3 meses. Eu percebi que Deus está até aumentando as curas dramaticamente na nossa igreja e até mesmo doenças complicadas estão sendo curadas. Temos muitos testemunhos desse tipo e nós temos um testemunho que acabamos de receber, eu li isso ontem à noite e quero compartilhar contigo o testemunho que acabou de chegar. Muito forte e é de um irmão da nossa igreja. Seu nome é Lorenzo. Em 2015, meu pai em Sri Lanka foi diagnosticado com uma próstata larga. Havia suspeita de câncer, mas a biópsia voltou com resultado negativo. Mesmo assim, ele teve que tomar medicamento para o seu problema de próstata e tinha que fazer visitas regulares, pois o meu avô tinha morrido de câncer. Depois de 4 anos, os médicos descobriram que a próstata estava ainda mais larga e, além disso, muitos tumores foram encontrados no fêmur, o osso da perna. Tendo um diploma de bioengenharia, eu sabia muito bem que isso não era boa notícia e que o câncer já tinha espalhado até mesmo para a medula óssea. Os médicos também suspeitaram disso e fizeram então um exame inteiro do corpo do meu pai. Falamos disso com a minha prima, que é uma famosa pesquisadora de câncer. Ela concordou com os doutores. O medo se apoderou de nós. Eu participo da New Creation Church por 5 anos e escuto as mensagens do pastor Prince sempre. Eu também já li os livros do pastor Prince e tenho falado para minha família sobre os seus ensinamentos, que também assiste às suas pregações no YouTube. É muito importante, enquanto você passa por uma estação noturna, quando está passando por lutas e receber um diagnóstico ruim, que você escute a palavra de Deus. Amém? E não somente qualquer parte da palavra, mas especialmente sobre aquilo que o Senhor faz por nós hoje. Amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Amém? Depois de receber esse diagnóstico médico, eu chamei os meus pais pelo vídeo e participamos da Santa Ceia juntos. Esse é da nossa igreja. Amém? Também tomamos posse das promessas de Deus sobre cura. E nas semanas seguintes, continuamos participando da Santa Ceia toda noite. E começamos a sentir paz e alegria. Olha, o Senhor falou comigo antes de ler esse testemunho ontem à noite, que eu preciso falar para vocês, que muitas vezes eu já falei sobre isso antes, mas o Senhor quer que eu fale de novo. Que muitas vezes tomamos a Santa Ceia e sim, agradecemos a Deus por aqueles que recebem a cura instantaneamente. E muitas vezes, logo depois que tomam a Santa Ceia, ainda temos esse tipo de certas manifestações acontecendo. Agradecemos a Deus por isso, mas a maioria, quando toma toda noite ou de manhã. Geralmente o Senhor está trabalhando nos seus medos, nas suas preocupações e ansiedades. E é por isso que este homem disse que tomavam toda noite e chegaram um momento quando começaram a sentir paz e alegria. Amém? Deus te cura por dentro e depois te cura por fora. Amém? Que prosperes assim como a tua alma por dentro prospera. Meu pai parou de ter pensamentos de medo e ficamos com a expectativa de quando o exame fosse feito. Viu? Você pode participar e ainda ter pensamentos negativos. Quer dizer que você está participando com medo. E o que o Senhor faz é, enquanto você está participando assim, tudo bem, participe com medo se você está passando por isso, mas enquanto você continua tomando, você vai ver que está trabalhando no seu medo também. Essa é uma boa nova, porque às vezes o medo atormenta. Certo? E talvez nem está sentindo aquela dor naquela hora, mas o medo atormenta. E o Senhor trabalha neste medo. Meu pai parou de ter pensamentos de medo e ficamos na expectativa de quando o exame fosse feito, os médicos não iriam encontrar nenhum tumor. Isto foi exatamente o que aconteceu. Os médicos e a minha prima ficaram pasmados com o resultado. Os médicos perguntaram ao meu pai
Se eles podiam fazer outra tomografia, outra biópsia só para terem certeza. Glória a Deus, mais uma vez. Tudo mostrou que o meu pai tinha perfeita saúde. Até mesmo a sua próstata reduziu ao tamanho normal. Tudo isso aconteceu sem nenhum tratamento ou intervenção médica. Glória seja a Deus, aleluia! Amém! Nós agradecemos a Deus por tratamentos médicos, por doutores. Eles fazem o mesmo trabalho de Deus de curar pessoas, mas a nossa fé está no Senhor. Amém! Ele usa doutores, ele usa a medicina, é lógico, mas damos graças a Deus por esses testemunhos sem nenhum tratamento médico, damos toda a glória, toda a honra ao Senhor nosso Deus. E o que Deus fez por eles, ou por ele, ele pode fazer por você. Amém? O plano de Deus é para que você experimente isso. Zacarias 9:11 para a geração 9:11. E diz assim, 9:12. Vamos ler o 12 primeiramente. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje, olha a declaração de Deus, vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Ó presos da esperança, que expressão maravilhosa! Porque uma certa vez, todos nós éramos prisioneiros de uma certa falta de esperança, do desespero. Lembra que eu falei e o mundo diz não alimente sua esperança? Mas eu digo a você, em nome do Senhor Jesus Cristo, não alimente o seu desespero. Porque o seu Deus é o Deus da esperança. Amém? Quando você tem esperança para o futuro, se você recebeu um diagnóstico ruim, se você está passando por desafios mentais, com preocupações e temeroso pelo seu filho, que está desviado ou você está preocupado com seu casamento, que está acabando, ou preocupação que você tem no seu lugar de trabalho, seja o que for, você tem que se ver já com a resposta nas mãos, você tem que se ver com um futuro maravilhoso, porque isso não está somente baseado em pensamento positivo. Você tem o Deus da esperança. E para o mundo sem Deus, eles têm esperança e muitas vezes sua esperança fracassa. Mas com o Senhor, a Bíblia nos fala porque Ele derramou seu sangue por nós. A nossa fé, a Bíblia diz, é o firme fundamento daquilo que se espera. Amém? Temos fé naquilo porque temos esperança. Temos esperança porque temos como base um fundamento sólido. O sangue de Jesus foi derramado. E por causa de Jesus, por exemplo, você espera ter uma vida de saúde, um corpo saudável. Você olha o seu futuro e vê um corpo saudável, vê uma pessoa forte. Você vê uma pessoa capaz de fazer tudo aquilo que quer fazer. Esta é a sua visão. Isso é quem você é. Amém? Mas agora você está sentindo dor, agora você está tomando remédio, agora você tem esperança, mas não pare com o medicamento, continue tomando, mas acima de tudo, continue tomando a Santa Ceia e comece a pensar nesse futuro e agradeça a Deus, porque este é quem você vai ser. Amém? Isto é esperança. É esperança. Olha, o mundo diz não faça isso. Amém? Não alimente a esperança. Falam para pessoas como eu, não alimente a esperança. Mas eles não entendem que a nossa esperança está baseada no fundamento sólido, o sangue de Jesus. Porque Jesus levou sobre si os açoites, a minha Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e tomou nossas doenças. Posso ouvir um amém? E porque Ele carregou as doenças e enfermidades, eu não tenho que carregar. Não faz sentido nós dois as carregando. Ele fez isso porque Ele me ama. Ele fez porque Ele te ama. Amém? Ele tomou suas dores e as suas enfermidades porque Ele te ama. Como um pai, quando vê o seu filho sofrendo, e por causa do seu amor, se pudesse, tomaria a enfermidade do seu filho, para que o filho ficasse confortável, ficasse tranquilo e desfrutasse de paz. Amém? Nada fere mais o coração de um pai do que ver o filho chorar à noite, com dor, com lágrimas e o pai não pode fazer nada. Mas Deus que podia fazer algo, mas não podia somente remover isso e ainda ser um Deus justo. Porque a doença veio como resultado do pecado, não o seu pecado, mas o pecado de Adão. Todo mal, toda doença, toda enfermidade veio por causa do pecado de Adão, não era o plano de Deus para nós. Deus não queria que o homem tivesse nenhuma espinha. Deus não queria que o homem morresse. Deus odeia o pecado e Deus odeia a enfermidade. Por isso Deus odeia a morte. Por isso Jesus venceu a morte. Posso ouvir um amém, igreja? Amém? E por isso o mundo nos define como pessoas da teologia da prosperidade, pregam contra isso. E sabe como essas pessoas definem uma heresia? Você sabe o que é heresia para eles? Uma heresia não é só porque é diferente das outras.
um grupo herético. Sabe quando a nossa vida cristã se torna tão anormal, o que na verdade é o normal, os anormais nos chamam de heréticos. Você entendeu isso? Hã? Quando o mundo está acostumado a ser derrotado e você vive uma vida de vitória, vão dizer que você é herético. Mas a prova, o teste maior, somente um simples teste que testa qualquer organização, qualquer ministério ou qualquer pessoa para ver se é uma heresia ou não, é isso. A pessoa está revelando o Senhor Jesus Cristo? Ou a pessoa está se revelando? Ele está obcecado consigo mesmo, ele diz, venha, coloque a sua cabeça na minha mão por $50, por $500, $5.000, ele faz isso. Ele fala de si mesmo como alguém que cura? Ou ele fala que Jesus é aquele que cura? Ele dá toda a glória e toda a honra a Jesus? Ou ele recebe a glória para si mesmo? Ele leva a pessoa para ele mesmo? Ou ele leva a pessoa para Jesus? Amém? Mas, pastor, e as pessoas que admiram a sua vida e você está aí pregando? E eu quero dizer, Deus usa sim pessoas. Mas é importante sabermos que Deus usou Moisés. E quando ele subiu no monte, ele subiu sozinho, mas ele estava com Deus. Amém. Deus levantou Moisés. Elias subiu o Monte Carmelo e orou para que fogo caísse do céu, mas para que Israel se convertesse a Deus e não a Elias. Então Deus usa pessoas. O diabo usa pessoas. Não é? O diabo levantou Hitler? Um Hitler porque ele imita sempre Deus. Se Israel tivesse um comitê, eles ainda estariam no Egito. Quando Deus quer te abençoar, ele envia uma pessoa. E se o diabo quer te amaldiçoar, ele também envia uma pessoa. Muitos homens caíram por causa de uma mulher entrar na sua vida, enviada pelo diabo. Não é? Então, só porque o diabo imita tudo que Deus faz, não quer dizer que é errado. É mais importante ver se a pessoa está apontando para si mesmo ou para Jesus. Posso ouvir um amém? Quando as galinhas estão se juntando, e elas não voam mesmo tendo asas, e elas veem uma águia no céu, e olham para um filhote de águia, que estava ali no meio delas, e pensa que é uma galinha. E o filhote diz, eu acho que eu posso fazer isso. É esperança. Mas sabe o que falam para o filhote? Esquece, não alimente a sua esperança. Amém? É heresia. Número 2, teste sempre com a palavra de Deus. Ele está no contexto. Ele prega a Bíblia. E por muito tempo, as igrejas têm se esquecido da razão de se reunirem. A Bíblia diz em Atos 20, no primeiro dia da semana, é o domingo, eles se reuniram em Troade para partir o pão. O lugar chamado Troade, que veio de Troia, Helena de Troia, Troade. Esse lugar existia e um pregador, então, ficou com eles durante 7 dias. Seu nome? Paulo, o apóstolo Paulo. Mas a Bíblia não diz em Atos 20 que no primeiro dia da semana, domingo, se reuniram para ouvir Paulo. Não, eles se reuniram para partir o pão. O que aconteceu conosco? Hoje não partimos o pão, Santa Ceia, não partimos o pão nas igrejas. Alguns fazem uma vez por ano, alguns fazem uma vez a cada 6 meses, alguns uma vez por mês. O que aconteceu? Eu creio que deve ser todo domingo. Será? Por que Jesus apareceu? Depois que ele foi ressurreto, ele apareceu aos domingos e depois em outros domingos? Não fala que ele apareceu numa terça ou numa quarta aos discípulos? Amém? Mas era de domingo, domingo em domingo. Um domingo Tomé não estava lá, e no outro domingo ele apareceu e Tomé o tocou. Por que ele apareceu de domingo a domingo a domingo? Para o povo judeu, o último dia, que é o 7º, é o dia de descanso. Para nós, o primeiro dia da semana é o dia do descanso. Amém? Eles trabalham e depois descansam? É a antiga aliança. A nova aliança é você descansa primeiro, depois tem poder para trabalhar. Amém? A semana é abençoada, porque você descansou no Senhor. Amém? E por isso eu digo que Deus quer que tenhamos esperança. Posso ouvir um amém? E aqui mostra uma terminologia maravilhosa, presos da esperança, porque estamos acostumados a deitarmos no meio da noite, pensando 1000 coisas e não conseguindo dormir porque estamos preocupados. Temos pensamentos de desespero, sem esperança. Nós vemos trevas, imagens escuras, vemos coisas ruins. E muitas vezes tentamos o nosso melhor para sermos otimistas, tentamos de tudo para ver o lado bom, mas fazemos isso por alguns segundos ou até alguns minutos, mas depois voltamos aos pensamentos ruins. É como se fôssemos presos do desespero. Mas Deus diz, escutem, ó presos da esperança. Você já foi o prisioneiro do desespero, mas agora vai ser um preso da esperança.
Você vai tentar ter pensamentos ruins e não vai conseguir. Sabe, você só vai enxergar coisas boas no futuro. Você não sabe por quê, mas você vai ver um grande futuro na sua vida, glória a Deus. Você vai se ver bem. Amém? Totalmente curado dessa doença. Amém? Você vai se ver jovem de novo e vai fazer mais coisas do que quando era mais jovem. Não é, igreja? Amém? Você vai poder se ver com amigos maravilhosos ao seu redor. Você vai se ver casado, se ainda não é. Você vai se ver, amém? Entrando na igreja, aleluia, glória a Deus. Pregue, pastor Prince, pregue. Amém? Irmãs, se vocês estão pedindo para Deus, um marido, diga amém. Amém. E você só precisa de um amém? Glória a Deus. E Deus diz, também vos anuncio hoje que vos restaurarei em dobro. Bem, marido, dobro, contexto errado. Ok, dobro daquilo que você teve no passado, se foi um relacionamento ruim, algo assim. Esquece, a próxima pessoa vai ser 2 vezes melhor do que a outra. Do outro relacionamento, amém? Quando não puder ser quantidade, vai ser qualidade. Glória a Deus. Aleluia. Deus prometeu, vos restauraria em dobro, o que quer dizer? Você teve um diagnóstico ruim sobre a sua saúde? Saúde em dobro virá. Amém. 2 vezes mais saúde, aleluia. Deus diz, eu vos anuncio hoje, e esse hoje eu creio que é profético para todos que estão escutando agora. É a palavra do Senhor. Deus está falando com você agora, escute Ele falando. Hoje vos anuncio, eu restaurarei em dobro para vós. Em dobro, amém? Uma vez nós éramos prisioneiros do pecado. Nós nascemos em pecado. Quando nascemos, nascemos em pecado. Não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores por causa do pecado de Adão. O pecado de Adão fez com que o seu sangue fluísse pelas nossas veias. Amém? Durante toda a história, somos todos o produto do sangue de Adão. Amém? E o pecado está no sangue. Por isso somos pecadores. Então, uma certa vez, quando você era preso pelo pecado, isso está em Romanos 6, você era um escravo do pecado, mesmo você fazendo o bem, Deus ainda te via como um pecador. Você tinha que nascer de novo. Agora que nasceu de novo, Romanos 6, você é agora um escravo da justiça. Ou seja, não importa o que você faz, você é justo aos olhos de Deus. Você agora é um servo da justiça. Às vezes, depois de nascer de novo, você perde a sua paciência um pouquinho. Não é? Você faz algo errado, você já fez algo errado depois de ser salvo? Vocês são muito santos, todos vocês. Amém, é muita santidade. Certo? Todos nós erramos, todos nós pecamos. Estou certo? Mas isso não muda a sua posição para com Deus. A sua identidade em Deus, você ainda é justo aos olhos de Deus. Assim como quando você era escravo do pecado e fazia algo certo. Mas o que você fazia de certo não mudava o fato que você era um pecador. E você fazia coisas boas quando era um pecador, mas não mudava quem você era. Agora você é um escravo da justiça. E de vez em quando você peca, mas olha isso, você ainda é a justiça de Deus em Cristo. E toda a igreja diga, amém. E Deus prometeu isso. E agora, a promessa também tem um fundamento sólido. Olha o verso anterior, o verso 11. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Eu disse agora mesmo, é tudo baseado no sangue de Jesus. Amém? O sangue foi derramado. Deus restaura em dobro para você, não porque você é bom, mas porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz. Todos somos qualificados. Amém? Se não tivéssemos pecado, não haveria necessidade do derramar do sangue. Amém? O sangue foi derramado. Sangue santo, sangue justo, sangue divino foi derramado para lavar os nossos pecados, para nos dar um fundamento sólido porque o sangue foi derramado. E temos um fundamento sólido para crer na vida abundante. Uma vida de vitória, uma vida de mais do que vencedor, uma vida que glorifica a Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Que testemunho lindo! Essa expressão, ó presos da esperança. Deus disse, por causa do sangue da aliança, eu libertei os teus presos. Olha bem, você sai de uma prisão para outra prisão. Você sai da prisão do desespero para a prisão da esperança. Que quer dizer que agora, eu tento ter pensamentos ruins, mas sabe, eu fui totalmente salvo. Nada pode mudar isso. Meu pensamento é positivo. Eu não posso crer que este problema na minha vida vai durar para sempre. Eu sei que isso vai passar.
Foi o que o salmista disse, ainda que eu ande pelo vale. Ele não fala em ficar no vale. Ele passa pelo. Meu amigo, esse vale que você está passando, como da sombra da morte. Mas você não entrou nele para ficar e construir uma baixá ou tenda. Ok? Você não está aí para ficar permanentemente. Você entrou e você está nele, mas você vai passar. E sabe quem vai estar com você? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Anos atrás, eu consegui memorizar o Salmo 23, e se você perguntar, até o meu filho já conseguiu memorizar isso. Meu filho já subiu aqui quando ele tinha de 3 a 4 anos de idade, citando o Salmo 23. Olha, é o favorito, mas isso pode nos privar de uma grande revelação nele. Precisamos meditar na palavra. Memorizar é uma coisa, mas medite na palavra. Uma outra palavra para meditar é refletir. Eu preciso refletir nisso. Essa palavra, refletir, pode ser usada como uma com outro significado. A palavra refletir, ela começa com ré porque repete alguma coisa. Refletir quer dizer pensar de novo. E temos uma geração de pessoas que não conseguem refletir porque dizem que não tem tempo para isso. E por isso seria bom para nós não levar o telefone para o vaso. Talvez você o deixe cair. Alguém já passou por isso? Não é? Então, te digo isso, de vez em quando vai lá, assente-se e medite. O que eu aprendi hoje, ok. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem é o Senhor? Quem é o meu Deus? O Senhor. O Senhor é refletir. Isso é meditar. Quem é o meu pastor? O Senhor. Uau! O Senhor. Olha bem, não é o homem mais rico neste mundo que é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Aleluia. O Senhor é, e é o quê? Tempo passado, tempo presente, futuro. É meu pastor. Olha, isso é pessoal. É meu. É minha posse, é meu. Um pastor pessoal. Pastor quer dizer cuidado, apacenta, cuida, protege, defende, lidera, direciona. Me sinto bem. Eu te digo, ali no vaso, vai ser bom para você refletir nisso. Amém? E por isso, muitas pessoas estão perdendo isso. Muitos não têm tempo, não refletem, não meditam. É uma geração que não reflete, fica só ligada em muitos entretenimentos, amigo. Precisamos de tempo para meditar na palavra de Deus. E eu estava meditando no Salmo 23 e eu cheguei nessa parte. Nunca ouvi ninguém falar sobre isso, mas veio uma revelação a mim. Quando você olha para esse texto, você vê uma pessoa vivendo a sua vida de forma normal e ele está falando do Senhor na segunda pessoa, como se estivesse falando para alguém. Olha isso. O Senhor é o meu pastor, estou falando com você. Não é para o Senhor, estou falando com você, certo? O Senhor é o meu pastor, segunda pessoa. O Senhor é o meu pastor. Ou terceira pessoa devia falar. O Senhor é o meu pastor, estou falando com você. O Senhor é o meu pastor, estou certo? Sou certo? O Senhor é o meu pastor, Ele me faz deitar. Ele me guia às águas tranquilas. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.